Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque Clube do Remo e Paysandu empataram ontem à noite em 0-0 no Mangueirão, partida válida pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Verde. E no vídeo de hoje vamos analisar como foi esse confronto. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Deixe seu like, acione as notificações, comentem e se inscrevam no canal. Muito importante a inscrição de vocês no canal, assim vai fortalecer o nosso projeto, nossa proposta aqui no YouTube, que é analisar o futebol paraense, e o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Também deixe comentário de vocês, discordando, concordando comigo, dando a opinião de vocês, ainda mais no vídeo de hoje. Sempre repare, é sempre difícil analisar, então os comentários de vocês é sempre bem-vindos, eu sempre interajo com vocês nos comentários também, sempre aprendo com alguns, eu reflito sobre a minha opinião quando eu leio algum comentário, que realmente eu mudei um pouco de opinião, porque enfim, a vida é assim, eu não sou o dono da verdade, e aqui apenas analiso o futebol paraense com a ajuda de vocês. Sem mais delongas, se inscreva então no canal e vamos para o tema de hoje. Que é claro, vamos abordar esse confronto entre Paysandu e Clube do Remo, 0-0 ontem no Mangueirão. Essa é praticamente a primeira análise do repá que eu faço aqui no canal desde sua criação. Teve da primeira fase, mas agora o canal está tomando uma outra proporção. Já passamos de 2.200 inscritos, aos poucos vai crescendo, mais gente vai conhecendo o trabalho aqui do Bastidores Pará no YouTube. Então agora a responsabilidade aumenta ainda mais e vai ser um prazer analisar esse clássico, que foi um clássico que tem muita coisa para ser analisada. Um primeiro tempo do Clube do Remo, um segundo tempo mais do Paysandu. Vamos analisar primeiro no primeiro tempo. Começando pelo Clube do Remo, eu gostei da escalação do Gustavo Morínigo, ele fortaleceu o meio-campo do Clube do Remo, isso foi determinante para o Remo fazer o primeiro tempo que fez, porque contra a Tuna Luz Brasileira foi um meio-campo muito exposto, onde o domínio territorial do meio-campo pós de bola, com 64% na primeira etapa, foi da equipe da Tuna Luso. O meio-campo do Remo foi dominado pela Tuna Luz Brasileira. E contra o Paysandu, que é um adversário que tem um meio-campo mais qualificado que tem a Tuna, você precisava realmente fortalecer. E fortaleceu. Então o Remo entrou no meio campo. Daqui a pouco eu vou trazer os campinhos, tá? Tanto do Paysandu quanto do Remo, pra gente fazer aquela análise individual de cada jogador. 22 análises aqui, individuais, aqui no canal. Fora os substitutos, né? Então vai chegar quase a 30 análises individuais. Então, as equipes, o Clube do Remo entrou com o Jaderson e o Curuá, fazendo aquela posição de volante, a função de volante, e isso, a entrada do Curuá, fortaleceu muito. Você tira o Pavani de segundo volante, coloca ele como meia, e como meia ele rendeu mais do que vinha rendendo como segundo volante. Isso, para mim, é praticamente óbvio. Você vê que o Pavani ele rende mais na dele, que é de meia, e não de segundo volante. Pavani segundo volante é um jogador, Pavani meia é outro. São jogadores totalmente diferentes, como aquela pessoa que tem duas personalidades, totalmente diferentes. Então, Pavani como meia, a gente vai chegar nele quando o seu campinho, fez uma partida ok, legal. E os dois volantes, principalmente o Jaderson, novamente, funcionando bem. O Curuá, entre erros e acertos, deu uma competitividade boa nessa questão do meio campo, brigando pela bola, tentando roubar a bola, às vezes um pouquinho afobado, fazendo uma falta, mas deu uma segurança maior jogando com dois volantes a equipe do Clube do Remo. E contra o meio campo do Paysandu, exposto. Aí sim, primeiro tempo do Paysandu, muito ruim. O Remo entrou na partida sabendo que é um repá, querendo vencer o repá. Entrou a 220, o Paysandu entrou a 110. 110 eu estou sendo bonzinho ainda com o Paysandu, que entrou a 80, 70 por hora. O Clube do Remo entrou a 220, então foi uma diferença bem grande no primeiro tempo de intensidade e de vontade de vencer o repá. Então o Remo teve esse domínio no primeiro tempo. Por quê? Meio campo do Paysandu, Bispo mal, muito mal. Eu vou falar do Bispo daqui a pouquinho, fora quando eu trouxer o campinho, eu vou falar dele daqui a pouquinho nos lances perigo do Remo. Então Bispo mal, João Vieira falhando na marcação, é algo que a gente vem reparando. O João Vieira nos últimos jogos ele vem evoluindo na questão ofensiva, fazendo uma participação um pouco mais de qualidade na parte ofensiva, mas defensivamente não. Eu também não gostei novamente da parte defensiva do João Vieira, principalmente no primeiro tempo. E com o Biel, o Biel é meia, não tem que marcar. Tinha que marcar. O Biel tem que marcar. Porque o Remo saía jogando, por exemplo, com o Jaderson, que tem uma qualidade de passe muito melhor que o Curuá, por exemplo. Ele tinha que combater, ele tinha que chegar junto, ele tinha que marcar. Mas faltou.
Para mim, faltou competitividade ao Biel nesse sentido de marcação. Não conseguiu enfrentar os jogadores do Clube do Remo para fazer essa marcação de saída de bola do Clube do Remo, que foi onde o Remo ganhou muito território no primeiro tempo. E na parte ofensiva também não conseguiu contribuir. Então não foi uma partida boa do Biel. Ou seja, um Paysandu enfraquecido no meio campo no sentido de pegada e marcação e um Clube do Remo mais forte. Aí, qual que é o detalhe? O Remo teve 3 ou 4 grandes chances para vencer a partida, para fazer seu gol e não fez. Quando eu digo Remo, é o Ribamar. E no caso do Ribamar vai ser interessante a gente analisar as duas questões, tanto do Clube do Remo quanto do Paysandu. Vamos lá. 4 oportunidades que o Ribamar teve, 3 claras no primeiro tempo, mais uma no segundo tempo, que ele não fez o gol. Primeira oportunidade, ele pega a bola, domina com a direita, ele tem um campo todo da direita para fazer uma outra jogada, ele domina e passa para o pé esquerdo, dá tempo da zaga do Paysandu se estabelecer novamente, se recuperar e cortar a bola. Depois ele recebe um lindo passe do Marco Antônio, aquele lance que ele sai, ele vence os zagueiros, porque o Ribamar ele tem velocidade. Para um centroavante, ele tem uma velocidade bem ok. Então ele vence dos zagueiros, sai na cara do goleiro Diogo Silva, finaliza a quase 2 metros de distância do gol. Na terceira chance, inacreditável, novamente na frente do goleiro, o Diogo Silva dá o canto esquerdo para ele chutar, porque é uma situação bem difícil, porque se ele vai um pouco para o esquerdo, ele dá o canto direito. Então, o gol de 7 metros e tanto. Então, não tinha como. Ele vence novamente do zagueiro, quase na pequena área, ele solta uma porrada no gol. Vocês viram o lance. Não precisava soltar aquela porrada toda. O canto estava aberto, bola bate na trave. Depois, vamos agora já para a quarta jogada. Quando ele recebe, ele vence novamente a defensiva do Paysandu. Ele recebe na cara do Diogo Silva. Só que naquele momento que ele tentou cavar um pênalti, porque na verdade o Ribamar tentou cavar o pênalti. O Ribamar ele desistiu da jogada, tentou cavar o pênalti e não foi nada. O Edilson nem encostou nele, o Edilson já estava levantando até as mãos assim, o Ribamar se jogou. O que eu percebi a partir daquele lance? O Ribamar não está com confiança. Ele perdeu totalmente a confiança nos gols claros que ele desperdiçou. No início do segundo tempo, ele recebe um belo cruzamento da esquerda, aquele que ele se antecipa novamente à zaga do Paysandu, que não foi bem, a gente vai entrar nesse detalhe da zaga do Paysandu. Ele se antecipa, vai de carrinho, só que se vocês repararem o lance, quando a bola está chegando, ele abaixa o pé, ele sai praticamente da bola. E depois, ele praticamente se escondeu no jogo. Quando eu digo se escondeu, porque realmente eu percebi, posso estar equivocado, uma falta de segurança depois de participar das jogadas. Porque realmente a gente tem que acreditar que o Remo não ganhou essa partida pelos gols perdidos pelo Ribamar. Ah, o segundo tempo o Paysandu foi melhor? Foi melhor. Teve alguma boa oportunidade? Teve, como o Robinho, por exemplo, desperdiçou. Mas as melhores chances, as chances claras de gol, foram do Clube do Remo, no primeiro tempo. E todas no pé do Ribamar. E aquela coisa que eu digo, uma hora a conta chega, como na Copa do Brasil aconteceu. Lembram? O Ribamar perdeu 2 gols, um de cabeça da pequena área com o goleiro batido, mandou para fora, depois outra cabeçada de frente pro gol, ele desperdiçou, acabou 1-0 Porto Velho. Então uma hora a conta chega, você não pode ficar desperdiçando essas oportunidades. Vamos encaixar essa situação do Ribamar com a defesa do Paysandu. Ah, foi linha alta, falhou linha alta. Alguns lances sim, alguns lances eu concordo novamente, essa questão da linha alta defensiva da equipe do Paysandu, prejudicando a equipe, mas muitas vezes no primeiro tempo, alguns lances no primeiro tempo, o Paysandu não estava marcando em linha alta. O Paysandu, em muitos momentos, estava marcando em linha média, ou seja, da metade do campo para lá. E mesmo assim, a defesa do Paysandu falhou. Os 2 zagueiros, o Ribamar conseguiu pegar a bola e vencer na velocidade, tanto do Wanderson quanto do Maia. Então, os 2 zagueiros mal, contribuindo também para isso quem? O meio-campo. Principalmente aí já passando da questão do Biel, que não marcou essa saída de bola do Clube do Remo, como ele poderia ter marcado, e no meu entendimento ele deveria ter marcado. João Vieira e Bispo, principalmente o Bispo como primeiro volante, não dando uma proteção de qualidade. Então você deixou a defesa exposta, com o meio campo exposto. A defesa, sim, falhou, como eu falei, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma corrigida, tirando aquele lance do Ribamar de carrinho, que novamente o Ribamar pega a bola, ia pegar a bola de frente para o Diogo Silva, novamente se antecipando a zaga do Paysandu. Não tem como não falar da zaga do Paysandu, que não foi bem, né, nessa partida de hoje, mas com o meio campo também, que deixou a defesa exposta, principalmente com o Biel não marcando saída de bola, ou não marcando com qualidade, e o Bispo, que fez uma partida bem ruim o Bispo,
marcação, tentando sair pro jogo, muito ruim. E o João Vieira, que no sentido de marcação não foi bem. Então, foi o primeiro tempo que o Paysandu saiu com a vitória. Aquele 0-0 foi uma vitória para a equipe do Paysandu, porque o Paysandu não entrou primeiro com o espírito pegador que tinha que entrar no Repá, como o Remo entrou. O Remo entrou entendendo como deveria ser disputado o Repá, o Paysandu não entrou dessa maneira. E um ataque totalmente apagado, um meio-campo que não marcava e uma zaga que falhava. Sorte do Paysandu que o Ribamar, ele peca demais em finalização e não é de hoje, é algo que percorre a carreira dele inteira. Chegando no segundo tempo, vamos agora para o segundo tempo. Depois desse domínio do clube do Remo, o Paysandu faz um segundo tempo melhor. Logo no início do segundo tempo, tem esse lance que eu falei já que o Ribamar perdeu o gol, e em cerca de 7 minutos o Jaderson é substituído. Com isso, facilita a vida do Paysandu, que já estava um pouco melhor que o clube do Remo. Porque o Paysandu, ele começa o segundo tempo melhor e ele vai melhorando. E ele vai tendo um ímpeto um pouco mais ofensivo, vai evoluindo na partida. Ou seja, o Paysandu, ele vai crescendo no segundo tempo. E no segundo tempo, quem dominou as ações do meio-campo foi a equipe do Paysandu. Porque o Remo perdeu já dessa lesão, entrou o Renato Alves. Gente, é uma diferença. Olha que o Jaderson não é volante de origem, né? Ele é atacante. Mas é uma diferença. O quanto que o Remo sentiu falta do Jaderson no meio campo quando entrou o Renato Alves. Foi uma diferença, assim, brutal para a equipe do clube do Remo. Foi uma diferença muito grande numa partida que o Paysandu já estava melhor. Teve aquele lance do Robinho que de frente pro gol desperdiçou uma boa oportunidade. Poderia ter feito o gol. Mas foi um segundo tempo, realmente, que o Paysandu foi melhor. As substituições, a entrada do Val Soares na equipe deu uma melhorada também nessa questão do meio-campo do Paysandu. E o clube do Remo sofreu com as substituições. E eu quero falar, antes da gente voltar na questão do Paysandu, eu quero falar das substituições em geral dos dois times. As substituições do Remo, a maioria não surtiu efeito. Por quê? O Ronald até que entrou bem, tentando dar uma movimentação. Mas o Ítalo, quando entrou, o Remo já não criava mais nada. Não criou praticamente nenhuma oportunidade. Então, a chance que o Ribamar teve, o Ítalo não teve nem de perto nenhuma parecida como a que o Ribamar teve no primeiro tempo. Renato Alves, para substituir o Jaderson, muito abaixo, também entrou mal. O Silas, apagado. E o Thales, tá voltando de virose? Tá, mas tem que analisar o jogo. Uma partida muito ruim também do Thales. Ou seja, as substituições do clube do Remo não surtiram efeito. Ao contrário do Paysandu. A minha queixa com as substituições do Paysandu é o seguinte: o Hélio dos Anjos demorou demais para mexer na equipe. Demais. O Edinho e o Vinícius Leite fizeram uma partida bem abaixo. E eu vou criticar aqui mais o Vinícius Leite, porque o Vinícius Leite ficou apagado o jogo inteiro. Foi o jogo inteiro. O Edinho ainda participava das jogadas, não conseguiu participar com qualidade, verdade seja dita. A maioria das jogadas ele não conseguiu fazer em velocidade, em qualidade, tendo intensidade, aquele passe mais rápido, com qualidade, por exemplo, o Nicolas tentar finalizar. Nicolas, por sinal, foi o único brigador daquele ataque do Paysandu. Impressionante, o Nicolas ganhou praticamente 90% das bolas aéreas. Ele venceu a defesa do clube do Remo cerca de 90% das vezes. Brigador, cabeceando, tentando fazer o gol. Então, um problema da defesa do clube do Remo foi essa bola aérea, porque o Nicolas venceu todas. Todas. E uma delas quase fez o gol, o Rangel fez um milagre. Então o Nicolas que era o brigador desse ataque do Paysandu. Mas ele não era fornecido pelos pontas. Ele não era porque o Edinho e o Vinícius Leite abaixo. O Edinho, como eu disse, ele tentou algo, mas o Vinícius Leite extremamente apagado. E o Hélio dos Anjos substitui os dois aos 36 do segundo tempo. Aí entra o Juan Ribeiro já aos 36, que nem tocou na bola. O Wesley Garcia, que ainda fez um drible lá no Thales, que deu debaixo da perna, sofreu a falta, tentou participar de algo, mas é muito pouco tempo. E eu não entendo essa demora. Novamente, o Vinícius Leite jogou cerca de 80 minutos de jogo mal, sem praticamente criar nada, ou não criando nada. Para ser substituído, e novamente ele jogou nessa partida 80 minutos, no caso 81 minutos, para ser mais exato, mal, apagado. Se o Edinho ele dá tentou fazer algo, não conseguiu, mas o Vinícius Leite apagado. Então demorou muito a mexer no Remo já retrancado. No Remo já querendo levar o empate para o Baianão. Porque o Remo sim teve condições de vencer no primeiro tempo, mas naquela altura o Paysandu era supremo na partida. O Paysandu que mandava no jogo naquela altura.
Então por que demorar tanto a substituir jogadores que não estavam rendendo e você vê o Nicolas praticamente isolado, tentando fazer um milagre, porque o Biel no primeiro tempo ele também não rendeu para municiar o jogador. O Robinho entrou de maneira bem razoável também, não acrescentou tanto assim qualidade. Então por que não substituir seus pontas? Ainda mais, gente, ainda mais que os laterais do Remo em certa altura eram o Raimar e o Thales, que com todo respeito não fizeram boa partida. O Raimar fez uma partida muito ruim, ele finalizou uma vez boa pro gol, o Diogo fez a defesa, mas tirando isso, muito ruim. E o Thales entrou muito mal. Por que essa demora para substituir? Na primeira coisa que o Garcia pegou mano a mano com o Thales, ele deu debaixo da perna do Thales e sofreu a falta. Então assim, demorou muito a substituir o Hélio dos Anjos. Mas foi um segundo tempo que o Paysandu foi bem melhor que o do Remo. Não criou as mesmas chances de gol que o Remo criou claras no primeiro tempo, mas foi um Paysandu bem melhor. Um Paysandu que poderia sim ter chegado ao seu gol na segunda etapa, mas é algo que a gente sempre... Vou trazer agora o campinho, para a gente não estender muito nessa análise coletiva, mas é algo que tem que ser analisado, tanto a questão dos dois times, lado positivo, como lado negativo. Uma outra questão também, o Edinho batendo escanteio, eu não sei vocês o que vocês acham disso, mas o Edinho batendo escanteio, praticamente todo escanteio tenta fazer gol olímpico, parece. Na verdade, eu acho que ele nem tenta fazer gol olímpico, mas ele tenta bater extremamente fechado. Eu não vi o Paysandu fazendo um gol assim dessa maneira, não lembro dessa maneira. Todo escanteio, praticamente, os zagueiros vêm lá da área, atravessa o campo para ele bater fechado. Ah, uma bola foi na trave. Foi na trave, mas se não fosse na trave, o Rangel tava na bola, ia espalmar a bola, ele não ia conseguir fazer gol olímpico. Eu não sei porque o Edinho bate escanteio dessa maneira, enfim, extremamente fechado. Não dá para entender, o Paysandu perde oportunidades porque o Paysandu é bom na jogada aérea e fica desperdiçando essas oportunidades, não consigo entender isso. Enfim, vamos pro campinho, aí depois do campinho a gente finaliza aqui a análise coletiva do jogo. Vamos lá. Vamos começar primeiro com a equipe do Paysandu, Diogo Silva no gol, uma partida ok, segura do Diogo Silva, quando foi exigido fez boa defesa. Edilson, na linha defensiva, Edilson, Wanderson, Maia e Brian. O Edilson, não gostei da partida do Edilson, mais apagado que em outros jogos. Entrou o Michel já no segundo tempo, mais difícil avaliar porque não jogou tanto tempo assim. O Brian, vamos pro Brian primeiro. Uma partida razoável para quem não tem o pé esquerdo. Novamente, o pé esquerdo falhando no momento importante do Paysandu. O Brian novamente deu sinais que não pode contar com o pé esquerdo, ele jogar na lateral esquerda. E o preocupante é que o Brian, não tendo o pé esquerdo, ele tem um rendimento melhor que o Kevin Jefferson, que tem o pé esquerdo e são os da posição. Isso que é preocupante para o Paysandu, essa questão da lateral esquerda. Wanderson e Maia não fizeram uma boa partida. No primeiro tempo, por mais que eles ficassem expostos, mas eles perderam sempre na corrida pro Ribamar. Sempre. Deu sorte que o atacante do Paysandu, do Clube do Remo, não sabia finalizar, não soube finalizar. Mas o Wanderson e o Maia sempre perdendo, tomando bola nas costas, como eu disse. Às vezes não em linha alta, às vezes o Paysandu marcando em linha média e eles tomando bola nas costas. Então não foi uma boa partida de ambos os zagueiros do Paysandu. No meio campo, Bispo, João Vieira e Biel, a gente falou bem aqui, né, na análise coletiva dos três jogadores. Bispo abaixo, então o Val Soares, que é mais jogador que ele e foi melhor. E uma preocupação do Paysandu, né, porque ó, no elenco tem 3 primeiros volantes de origem, pegando tudo de origem, é lógico. Bispo, Vilela e o Netinho. O Netinho não joga, né, o Hélio não coloca o Netinho para jogar. O Bispo mal e o Vilela é o melhorzinho deles, mas vamos ver como vai continuar sendo o rendimento do Vilela. Agora, para uma Série B, você considerar apenas um primeiro volante no elenco, você tem mais confiança, complicado. João Vieira, que uma partida abaixo, principalmente no primeiro tempo, não conseguiu nem armar ofensivamente, defensivamente pecando muito. E o Biel, que já disse aqui, o Biel um pouco participativo e deveria ser um jogador que poderia combater mais as ações, a saída de bola do Clube do Remo e não fez assim. No ataque, Vinícius Leite, Edinho e Nicolas. O Nicolas ganhando todas de cabeça, procurando gol. Fez uma bela cabeçada, que o cruzamento foi ainda para trás, ele cabeçou, voltando o corpo, uma cabeçada difícil, o Rangel fez grande defesa. O Leite e Edinho, a gente já falou bastante aqui também no vídeo, partida bem fraca de ambos. Para entrar Desli Garcia e Juan Ribeiro, que jogaram cerca de 15 minutos novamente. Vamos agora com o campinho do Clube do Remo. Rangel no gol, Rangel salvou o Remo pelo menos em 2 vezes, né? Na segunda etapa, nessa cabeçada do Nicolas e numa finalização. Então o Rangel foi muito bem na partida. Na linha defensiva, Vidal, Ícaro, Bispo e Raimar. Começar pelos laterais.
Vidal na parte defensiva, ok, ofensivamente não contribuiu tanto. Depois ele substituiu pelo Thales, que entrou muito mal na partida. Raimar, uma partida bem fraca do Raimar, ou seja, aquela coisa que eu até brinquei em outros vídeos. De origem mesmo, no Pará temos 4 laterais esquerdos. Natan, Raimar, do Pará que eu digo Remy Paysandu, obviamente. Raimar, Natan, Jefferson e Kevin. Mas dos 4, só o Natan eu me agrada mais, principalmente na parte ofensiva. Ele não pôde jogar, mas ele é o titular da posição e hoje provou porque ele é o titular da posição mesmo sem jogar, né? Mesmo tendo algumas falhas defensivas, mas ofensivamente ele contribuiu muito mais que o Raimar, não fez uma boa partida. Ícaro e Bispo estiveram bem no primeiro tempo, eles estiveram bem. Apesar de uma saída errada do Bispo, de cometer uma falha, mas estiveram bem. No segundo tempo, excluindo a parte, assim, a gente não pode também excluir, porque é uma parte importante do jogo, mas se você pensar, fora a parte das bolas aéreas, estiveram bem, mas se considerar as bolas aéreas, que a gente tem que considerar, obviamente, a gente não pode excluir essa análise das bolas aéreas, estiveram mal. Perderam por Nicolas, os dois, praticamente cada cruzamento eles perdiam na bola aérea. Mas no primeiro tempo fizeram boa partida. No meio, Curuá, Jaderson e Pavani. Como eu disse, Curuá, principalmente no primeiro tempo, foi uma montanha-russa. Errava, acertava, mas eu gostei da entrada do Curuá para justamente dar uma pegada mais ao meio-campo do Clube do Remo. O Remo tinha que mudar esse meio-campo e o Gustavo Rodrigo detectou isso. E na análise da prévia do jogo que a gente fez aqui no canal, eu abordei essa questão e vocês também abordaram nos comentários. Então, o Curuá, gostei da partida dele, igual eu falei, errou, acertou, mas deu um combate legal no meio campo. Jaderson, para mim, o melhor do Clube do Remo novamente. E pena essa lesão, e temos que ver como é que vai ser essa lesão do Jaderson, mas depois foi substituído pelo Renato Alves, que aí a qualidade cai infinitamente. Pavani, uma partida ok, ele voltando a jogar como meia, a gente precisa vê-lo mais jogando nessa posição, nessa função de campo. Ele saiu para a entrada do Ronald, que dos jogadores que entraram no segundo tempo foi o único que tentou realmente produzir algo a favor do Clube do Remo. No ataque, Kelvin, Marco Antônio e Ribamar. O Kelvin bem no primeiro tempo, no segundo tempo acho que ele sentiu a parte física, ou não sei, não tem como eu cravar que seja a parte física, porque ele baixou de rendimento, mas no primeiro tempo, bom. Primeiro tempo bom do Kelvin, segundo tempo já mais apagado. Marco Antônio, que depois foi substituído pelo Silas. Marco Antônio vinha fazendo uma boa partida também. Marco Antônio vinha fazendo uma boa partida, entrou o Silas, que entrou apagado. E o Ribamar que, enfim, nós já falamos aqui bastante do Ribamar, o pior em campo, porque não tinha como, né? Ele tinha a responsabilidade, poderia ter colocado o Remo em vantagem nessa semifinal. Foi substituído pelo Ítalo, só que o Ítalo teve a infelicidade do Remo, quando ele foi substituído, não criar as mesmas chances que criaram quando estava o Ribamar em campo. Então foi esse clássico. Clube do Remo 0, Paysandu 0. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui, o que vocês acharam do jogo. Essa foi a análise que eu fiz sobre esse confronto. Obrigado por assistir o vídeo, se inscreva aqui no canal e até o próximo.